Você não é um monstro. É um lobisomem. Teen Wolf. Os olhos que enxergam um mundo sombrio por trás da fresta de uma porta podem se traumatizar com o que ele verá, ou podem se fascinar pelos mistérios escondidos no oculto da noite. Ao decorrer da nossa existência pífia nesse mundo de ilusões, podemos colecionar medos ou simplesmente abraçá-los, nos misturando em meio às trevas e percebendo que elas são puramente reflexo da nossa humanidade caída, ou partes do nosso ser que está quebrado, esperando, talvez por um conserto milagroso que nunca chega. Hoje, no Ordinário Macabro, você irá conhecer 3 relatos de lobisomens bem peculiares, onde 3 inscritos aprenderam a conviver com o aparente mal que habitava de forma bem próxima. Pedimos o seu like e inscrição no canal. Coloque seus fones de ouvidos e tire suas próprias conclusões. Ele era o caseiro do meu sítio, relatado por Ricardo. Olá, eu sou Ricardo Maciel, moro no estado de Tocantins e trabalho com agronegócios e tenho hoje 60 anos. Na época do acontecimento eu era mais novo, com 39 anos. Eu nasci e cresci no campo, então estar ligado com a natureza de alguma forma é praticamente uma necessidade para que eu consiga manter a minha sanidade mental. Hoje eu sou casado, pai de jovens incríveis. Eu e minha família convivemos de perto por muitos anos com um cara que eu realmente acredito que ele fosse um lobisomem. Mas essa informação de um ser humano conhecido ser também uma criatura que não conseguimos explicar ao certo do que se trata, isso eu guardei apenas comigo. Afinal, quem acreditaria, não é mesmo? Apesar da minha idade, eu escuto e assisto muito conteúdo do YouTube e um dos vídeos desse canal apareceu como recomendado para mim. Isso foi muito bom porque eu, enfim, poderei compartilhar o que vivi. No início dos anos 2000, eu comprei o meu sítio. Na verdade, na época, era apenas um terreno na área rural da cidade em que eu vivo. Com a partida dos meus pais, eu e minhas irmãs vendemos a fazenda que crescemos porque nós não conseguiríamos administrar aquelas terras. Nossas vidas estavam todas imersas na cidade e não conseguiríamos dar conta de manter nossos empregos e ainda cuidar da fazenda, funcionários, do gado e tal. Por um lado foi bom, pois um pequeno sítio fácil de cuidar era tudo o que eu precisava naquele momento. Eu tinha acabado de passar por uma crise emocional e precisava de um refúgio para vivenciar minhas raízes, nos finais de semana pelo menos. Comprei o terreno e, como estava com um bom dinheiro devido à venda da fazenda, contratei logo uma construtora para levantar a infraestrutura do local. Projetamos uma entrada linda com o nome Recanto da Família Maciel em letras de latão fosco que contornavam um alto portal bem na entrada. Fizemos uma casa no início da entrada que ligava com a clareira do terreno. Essa casa seria para o caseiro morar de forma digna. E bem ao centro daquela terra, uma outra casa com a piscina e área de churrasco ao fundo, acompanhados de um banheiro e um quartinho para guardar equipamentos de jardinagem e limpeza. Muitas árvores frutíferas foram plantadas e uma extensa horta com galinheiro também compunha a estética do lugar. Era tudo o que eu queria. Era um lugar maravilhoso para relaxar. Eu comecei a procurar por um caseiro, alguém de boa saúde que desse conta de manter todo o jardim e grama cuidados e também zelar pela limpeza do lugar, né? Coloquei um anúncio no quadro de avisos da empresa que eu trabalho e no quadro de avisos do prédio em que eu moro. Eu comentei com os amigos da academia e deixei outro anúncio no quadro de avisos da academia também, além de ter colocado por 2 semanas o anúncio num site de um repórter que cobre as notícias aqui da nossa cidade. Em poucos dias os candidatos foram aparecendo e foi aí que eu conheci o Ulisses. Um senhor que aparentava ter aí uns 55 anos. Ele não teve filhos nem esposa, era um cara sozinho. Ulisses alegava que sempre ganhou a vida como caseiro e seu último emprego tinha sido para um homem bem conhecido da cidade e que eu podia pegar referências com aquela família então. Ele tinha saído desse emprego porque o tal homem tinha falecido há poucos meses e depois do inventário a família vendeu todos os bens para partilha. É claro, eu fui atrás das referências e elas foram realmente muito boas.
A única coisa que me falaram é que de vez em quando o Ulisses passavam as noites fora para ir no culto lá da religião que ele frequenta. Eles não sabiam bem o que era, mas pelo fato de Ulisses trabalhar para eles por quase 20 anos, eles perceberam que toda lua cheia o cara pedia folga. Ao questioná-lo, ele falou que era quando os homens do culto em que ele fazia parte se reuniam. Eu nunca fui um cara preconceituoso, sabe? Confirmei isso com o próprio Ulisses e ele disse que realmente precisaria dessas folgas. Eu aceitei e contratei. O meu sítio já estava pronto. Ulisses se mudou e uma semana depois eu fui até lá conferir o trabalho dele. O lugar estava impecável, tudo limpo, grama parada, flores regadas, a horta estava uma beleza. E aí eu pensei, fiz a escolha certa. Quando procurei pelo Ulisses, ele estava lá nos fundos, acertando uma parte do barranco que, segundo ele, a construtora deixou mal feito. Ele estava fazendo aquilo com a enxada, e o vigor daquele senhor era impressionante. O dia estava muito quente e o Ulisses demorava para se cansar. Um serviço que talvez eu ia demorar o dia inteiro para fazer. Sem brincadeira, ele executou com apenas 2 horas. Eu pensei que era experiência, mas eu estava enganado. Os dias se passaram e na primeira lua cheia o Ulisses me mandou uma mensagem falando que estaria fora naquela noite. Nós tínhamos 2 cachorros no sítio, grades em todas as portas e janelas, e eu fui passar a noite no sítio para olhar o lugar. Fomos a família toda, na verdade. E assim era, quando nós não podíamos ir, o próprio Ulisses indicava um amigo dele para cobrir as noites que ele estaria fora e tal. Eu reparei que o Ulisses não folgava fora esses dias. Ele não tinha vida social, não viajava, não falava de família, nada. Ele era calado, mas todas as vezes que eu perguntava sobre isso, ele respondia que o lazer dele era ficar lá no sítio. Se estava cansado, via TV o dia todo, mas sempre lá na casa dele, no canto dele. 1 ano e meio se passou até que eu tive um problema de sinusite muito forte. Fiquei uns dias em casa para me recuperar e decidi ir para o sítio então, né? Em breve ia ser lua cheia e eu ia dar folga lá pro Ulisses. Eu fui sozinho, eu ia ficar lá 4 dias sozinho e no sábado minha mulher levaria as crianças. O Ulisses precisaria de 2 noites de folga pro tal encontro do culto lá que ele fazia parte. Na primeira noite eu dormi e nada, jurava que escutava uns uivos vindo da mata, mas era só isso. Eu estava sozinho no sítio e eu me lembrei das histórias de lobisomem que eu acho que todo mundo já ouviu alguma, ao menos uma vez na vida. Os uivos pareciam estar longe, mas eles deixaram os cachorros atordoados porque eles latiram a noite toda. Na segunda noite, os uivos pareciam estar mais perto. E os cães ficaram ainda mais bravos. Um detalhe importante que eu tinha me esquecido de mencionar. O Ulisses tinha uma cicatriz na testa. Ele contou que quando era criança caiu numa pedra lá na cachoeira e abriu a sobrancelha de fora a fora. Só que a cicatriz era grande e profunda. Voltando à segunda noite, os uivos aumentaram ainda mais. E um dos cachorros que antes estava muito bravo começou a chorar e a bater na porta, tentando entrar na casa. Só que o outro continuava latindo muito. Eu fiquei com pena e eu abri a porta. Quando eu fiz isso, o cachorro que estava chorando entrou correndo e o outro pulou a cerca e foi para o meio do mato. Apesar de serem cães de guarda, eu e minha família gostávamos muito deles. Eu peguei um facão que deixava atrás da porta, uma lanterna e fui atrás do cachorro que tinha fugido. Eu andei uns 10 minutos no mato chamando pelo nome dele e comecei a perceber que os uivos tinham parado. Eu fiquei mais tranquilo com isso. Porém, a mata estava ficando mais densa e com medo de me perder, eu decidi voltar para o sítio. Quando eu estava fazendo o caminho de volta, eu vi um bicho abaixado no mato, comendo alguma coisa. Eu estava com a lanterna e não ouvi nenhum barulho antes de ver aquilo, né? Então a minha lanterna pegou bem em cima da criatura. Aquilo estava de costas, agachado em cima das próprias pernas, mas era nítido o formato animalesco e um corpo forte, coberto de pelos. Quando a luz da lanterna bateu, aquilo ficou de pé. E eu vou te falar,
era enorme. Ele não estava comendo meu cachorro, ele estava comendo um gambá. O monstro olhou para mim e eu vi com clareza que se tratava de um lobisomem, mais alto do que eu e com a boca toda suja de sangue. O cheiro de animal silvestre era muito forte, me dava até enjoo. O bicho olhou meio que surpreso para mim e eu não pude deixar de notar a cicatriz enorme na testa dele. Naquele momento eu não liguei os pontos não, sabe? O choque foi demais para eu processar. O meu cachorro desaparecido é um Rottweiler e deveria estar por ali só esperando o momento certo, pois ele surgiu do nada e pulou bem no braço do bicho, cravando os dentes nele. Só que com um golpe só, o lobisomem arremessou meu cachorro longe e eu, no ímpeto do medo, adrenalina e em salvar meu cão, meti o facão nele. Pegou no outro braço que ele usou para se defender, bem na altura do pulso. O facão entrou quase que todo e por pouco eu acho que eu não cortei a mão fora, e a mão era enorme, peluda e tinha umas garras, sabe? O lobisomem me empurrou e saiu correndo. Eu nem sei onde meu facão foi parar. Eu estava com muito medo, mas o nível de adrenalina no meu sangue devia estar ainda maior. Eu fui até o meu cachorro, que infelizmente não resistiu. Ele bateu num tronco de árvore e ele morreu. Ao que tudo indicava, a coluna dele tinha se partido e ele nem deve ter sentido quando perdeu a vida, sabe? Eu levei o corpo dele comigo e deixei ele na varanda da casa enrolado num pano da rede. Quando eu entrei em casa, o outro cachorro, que também era um Rottweiler, ainda estava com muito medo. Eu fui pro chuveiro, isso devia ser uma meia-noite mais ou menos, e só aí que eu me dei conta de todo o horror que eu tinha vivido e como que eu tive sorte de estar vivo. É claro que eu fiquei muito triste por causa do meu cachorro. Com o choque de tudo que eu tinha visto, eu passei a noite em claro. No dia seguinte, lá pelas 7 da manhã, depois de tomar um café bem forte, eu fui enterrar nosso cachorro. Quando eu estava cavando o buraco, o Ulisses apareceu. Pela direção que ele surgiu, ele estava vindo lá da casa dele. Ele me perguntou o que houve e eu, com medo de contar que tinha visto um lobisomem e ele me chamar de louco, né? Eu disse que o cachorro tinha amanhecido morto e que eu pensei que ele pudesse ter tido um infarto ou algum inseto venenoso tivesse picado ele. O Ulisses lamentou e falou que ia olhar aos arredores para ver se não tinha nenhuma cobra ou alguma coisa assim, né, que pudesse ter pego o cão. Só que antes ele pegou a outra enxada para me ajudar a cavar, né, a cova do cachorro. Quando o Ulisses começou a cavar, ele estava na minha frente e eu vi que próximo ao pulso dele tinha uma cicatriz enorme. E essa cicatriz não estava lá 2 dias atrás. Nesse momento a minha mente parecia um computador fazendo download de um quebra-cabeça. A cicatriz na testa do lobisomem era igual à cicatriz na testa do Ulisses. A cicatriz no punho dele era exatamente no mesmo lugar que o meu facão tinha pegado na criatura algumas horas antes. Só que já estava totalmente cicatrizado, como se fosse um ferimento antigo. O tal culto em noite de lua cheia, na verdade, na minha cabeça era só uma desculpa para ele ficar emaranhado no meio do mato. Eu dei um pulo para trás e olhei assustado para ele, e eu não conseguia me conter, dava para ver que eu estava tremendo. Ele me olhou com toda a calma de um senhor de 55 anos e disse: "Desculpa pelo cachorro, eu nunca atacaria ele nem ninguém para fazer mal nenhum. Foi por reflexo. Se quiser me demitir, eu vou entender." Eu larguei a enxada, deixei ele lá cavando sozinho. Tive outro momento de estado de choque. Ele era um bom homem, ele era um bom funcionário, mas ele também era um lobisomem. Eu não fiz nada. Nunca mais toquei no assunto com ele ou com qualquer outra pessoa. Em noite de lua cheia, nem eu e nem minha família a gente vai ao sítio. Eu sempre arrumo uma desculpa. Já precisei até marcar viagem de fim de ano para não ficarmos no campo em lua cheia. Ulisses trabalhou conosco por mais 7 anos, mas me chamou para uma conversa um dia para comunicar que agora ele compraria o próprio sítio e iria embora. Nunca mais tive contato com ele. Ulisses era um bom homem, mas eu aprendi que em noite de lua cheia o melhor lugar é a cidade, de preferência dentro de casa. Ele nos observou durante a noite, relatado por Rebeca. Meu nome é Rebeca e há 16 anos moro em Montana, nos Estados Unidos. Eu sou de São Paulo e conheci meu marido, que é americano, em um congresso em Nova York sobre arquitetura.
Eu era secretária de Relações Exteriores de uma importante multinacional de São Paulo e fazia muitas viagens como essa. Pouco tempo depois de iniciarmos um namoro, nos casamos e eu vivo aqui desde então. A região de Montana é um verdadeiro paraíso para os olhos. Durante o inverno, a neve refaz os relevos e cobre as árvores, mas nas outras estações a paisagem é realmente de tirar o fôlego. Temos alguns parques de vida selvagens com áreas de camping e trilhas famosas aqui no estado. Fora desses parques, possuem outras trilhas, que muitos usam para ter um contato maior ainda com a natureza. Quando eu cheguei aqui, o meu marido já tinha o hábito de acampar e fazer trilhas, e eu logo incorporei esse costume. Na primavera de 2017, eu e meu marido fomos acampar em um local belíssimo, o meu preferido de todos, os que eu já tinha ido e tido oportunidade, aquele era o melhor sem sombras de dúvida. A vista do local onde montamos nossa barraca de acampamento dava de frente a uma cachoeira e o barulho constante da queda de água era muito relaxante. O plano era ficar por 3 dias. Na primeira noite, tudo tranquilo. Tivemos uma noite de sono embalada pelo barulho da queda de água da cachoeira. Na segunda noite, depois de jantarmos, estávamos assando marshmallow e percebemos uma silhueta muito grande atrás da queda de água. Montana pode ter lobos, mas não naquela região que nós estávamos. Eu sempre fui muito cautelosa com isso e me assustei muito quando percebi que aquela silhueta era de um lobo. Mas ele não estava sobre as 4 patas, ele estava em pé. Meu marido pegou sua arma e nós ficamos sentados atrás da fogueira, observando se seria necessário agir ou se o melhor a se fazer era esperar. Foi quando aquela silhueta que estava atrás da queda de água veio para frente e saiu de dentro da cachoeira, um lobisomem grande e ao primeiro momento muito assustador. O meu marido apontou a arma, mas ele tremia muito. Eu nunca tinha visto ele assustado como aquela noite. A criatura estava ali, de pé, sobre a rocha molhada, agora com a queda da água atrás dela, e ela estava nos observando calmamente. Foi aí que nós reparamos o quão bonito ele era, ou melhor, ela, pois no seu peito haviam formatos semelhantes a seios das mulheres, só que estava coberto de pelos. Os olhos eram de um amarelo profundo que brilhavam na noite. Apesar do lobisomem ser grande, peludo e possuir garras nas mãos, os traços do rosto e até mesmo o focinho estendido eram de alguma forma delicados, sabe? É difícil de explicar. Mas quando você já não está mais sob o efeito do medo e começa a olhar, é muito bonito de se ver. É belo, de uma maneira selvagem, sabe? Não demorou muito e ela se virou entrando novamente na queda d'água e sumiu. Foi uma experiência incrível, apesar de perigosa, eu sei. Nós desmontamos o acampamento naquela mesma hora e fomos embora. Não voltamos lá desde então, pois achamos melhor não contar com a sorte mais de uma vez, né? Eu sonhava com ele até que realmente o encontrei. Relatado por Adolfo. Boa noite, meu nome é Adolfo, sou professor e moro em um grande centro. O que eu vou relatar aconteceu há poucos meses, em abril desse ano de 2023. Desde que eu tenho uns 15 anos, eu sempre gostei de assuntos sobrenaturais, principalmente que envolvessem lobisomens. E eu sempre tive um sonho recorrente, que acreditava que se repetia porque eu lia muito a respeito dessas coisas e via muitos filmes. No sonho, eu estava dirigindo, mas minhas mãos não eram de um garoto de 15 anos, eu já era um adulto. Eu entrava em uma estrada onde tinha acabado de acontecer um acidente de carro bem na curva e eu bati o meu carro com tudo na traseira daquele carro que já estava acidentado. Muito ferido, mas ainda consciente, eu via um lobisomem que estava todo machucado correndo da estrada para o mato ao lado. Aí eu acordava. Esse sonho se repetiu por anos, até que em abril ele se tornou real. Como já disse, eu moro em um grande centro. Minha mãe mora a 1 hora da minha cidade, em um local menor. Eu sou filho único e no dia 13 de abril eu recebi a ligação da minha tia, logo no fim da tarde, dizendo que a minha mãe tinha se sentido mal e estava no hospital. Tudo indicava que ela tinha tido um derrame. Eu nem preciso dizer que entrei no meu carro e dirigi igual um maluco para chegar na cidade onde minha mãe estava, né?
Eu nunca tinha feito aquele caminho à noite, sempre era durante o dia. Eu não gosto de dirigir à noite e tinha feito isso na estrada apenas 2 vezes, mas não esse trajeto. A noite caiu, faltava apenas uns 20 minutos para eu chegar e de repente eu comecei a perceber que aquela estrada era familiar de alguma forma diferente. Claro que eu conhecia a estrada, eu já tinha passado por ela inúmeras vezes, só que não à noite. O sonho que se repetiu durante anos na minha vida veio como um flash na minha mente e eu percebi que aquilo era um aviso, era um sonho premonitório. Eu reduzi totalmente a velocidade. Eu estava a uns 160 e fui para 80 por hora. Eu sabia que logo após a curva ia ter um carro que tinha acabado de atropelar um lobisomem. Só que eu também percebi que mesmo sonhando com aquela cena por tanto tempo, eu não estava preparado para vê-la. Eu reduzi ainda mais para 60 km por hora, mas mantive o pé perto do acelerador, caso precisasse, né? Eu liguei o pisca-alerta por segurança e continuei. Quando virei a curva, o acidente tinha acabado de acontecer. Ao que a cena mostrava, o carro deve ter batido na criatura e o motorista perdido o controle. Diferente do sonho, eu não bati meu carro na traseira daquele outro, porque eu estava devagar. A estrada estava vazia e eu joguei o carro para outra pista desviando do acidente. Nesse momento foi que eu vi o lobisomem caminhando para o mato ao lado da estrada. Ele estava sujo de sangue, mas parecia não sentir dor alguma. Ele sumiu no meio do mato. Eu fiquei com medo de parar e a criatura voltar. Ele era exatamente como no meu sonho, grande, de pelagem cinza escuro. Eu continuei dirigindo devagar com o pisca-alerta ligado. Peguei meu celular e liguei para os bombeiros. Eu avisei do acidente e eu fui rezando para que desse tudo certo. Eu dirigi por mais uns 10 minutos e os bombeiros passaram por mim em direção ao local que o carro estava. No dia seguinte, a notícia de que um jovem rapaz bêbado tinha perdido o controle do carro correu à cidade em que minha mãe morava. O rapaz do acidente estava bem e nenhum outro veículo colidiu com o carro que ficou parado na curva. Graças a Deus, a minha mãe também sobreviveu ao derrame daquele episódio. E o sonho que eu passei a minha vida inteira tendo ele me salvou daquele acidente e provavelmente salvou aquele rapaz também. Quer enviar o seu relato? Nos procure em nossa DM do Instagram, @oordinário.selvagem. Pequenas cidades são adoráveis. Todos se conhecem e a vida parece ser tranquila. Porém, locais assim tendem a esconder segredos obscuros ou compartilhar lembranças arrepiantes. Sinceramente, eu penso que o interior é o melhor lugar para se morar, mas quando as coisas saem do controle, eles podem se tornar um verdadeiro pesadelo. Monstros são reais, relatado por Lion Mendes. Então, aqui está a minha história. Meu nome é realmente Lion, sim, esse é o meu verdadeiro nome. Sou mineiro de Governador Valadares, mas fui morar nos Estados Unidos com 6 anos de idade junto com os meus pais. Minha história aconteceu quando eu tinha 12 anos e uma coisa eu posso te garantir: monstros são reais. Eu estava morando em uma pequena cidade chamada Stowe, no estado de Vermont. Minha casa ficava em um bairro muito pequeno encostado em uma linha de floresta, com apenas algumas outras casas e muitas florestas ao redor. Eu costumava ficar sozinho em casa, às vezes por dias, enquanto meu pai viajava com a construtora que ele trabalhava e minha mãe cuidava de uma senhora de idade na cidade vizinha. Foi em uma dessas noites que eu vi o monstro. Bem, na época eu não tinha certeza do que eu vi, mas quando descrevi a criatura para o meu amigo, ele me disse que eu tinha visto um reiki. Foi o seguinte, era por volta das 10 da noite. Lembro que era mês de outubro, pois é quando todo mundo decora a casa para o Halloween aqui. Estava chovendo com uma tempestade forte do lado de fora. Eu estava na sala de estar fazendo a lição de casa e me sentindo um pouco desconfortável, como quando alguém está te observando e olhando fixamente para você. Eu olhei em volta e achei que eu estava sendo bobo, já que sabia que eu estava sozinho. Voltei então a fazer a minha lição de casa, quando meu gato, que nunca ficava longe, começou a rosnar. Imediatamente ele correu e se escondeu embaixo do sofá. Eu nunca tinha visto o nosso gato agir daquela maneira e, claro, comecei a ficar com medo. A casa começou a ficar gelada. A essa altura eu só olhava ao redor e me tremia de frio e de medo. De alguma forma eu sabia que estava sendo observado,
mas estava muito apavorado para procurar quem me observava. Quando finalmente eu encontrei a coragem para me levantar, eu caminhei até a cozinha e pela janela que ficava em cima da pia, eu vi algo que me assombrou pelo resto da minha vida. Do lado de fora havia um grande rosto me encarando. A cabeça era maior que de uma pessoa normal e com olhos enormes e reflexivos e um sorriso que não era humano. Eu congelei e encarei a criatura sem reação. Embora devessem ter sido apenas alguns segundos, para mim parecia uma eternidade. Eu juro que eu pensei em ligar para o vizinho, que era quem ia lá em casa de vez em quando para ver se estava tudo bem comigo quando os meus pais estavam ausentes. Assim que comecei a recuar, andando de costas em direção ao telefone, a criatura começou a bater na janela com força suficiente para quebrá-la. Eu gritei, eu comecei a correr e subi a escada para o andar de cima onde ficava meu quarto. Enquanto eu corria, a criatura emitiu um som indescritível. Algo como um grito ou um choro de bebê ao mesmo tempo. Eu ouvi o vidro se quebrando lá embaixo e o som daquilo entrando pela janela, já que eu ouvi copos caindo que estavam sobre a pia. Ao chegar ao meu quarto, eu arrastei minha cômoda contra a porta e eu tentei me esconder. Eu pude ouvir o que quer que estivesse na minha casa fazendo barulho no andar de baixo. Eu tentei pegar o telefone para chamar o vizinho ou até mesmo a polícia, mas percebi que ele não estava no gancho. Naquela época não existiam celulares em casa, eram telefones mesmo, você conseguia ter 2, 3 linhas na sua casa, mas se um estivesse fora do gancho, nenhum outro funcionava. Quem é mais velho talvez vai entender o que eu estou dizendo, os mais novos nem se preocupem com isso. Nesse ponto eu estava realmente muito assustado e eu ouvi a coisa subindo lentamente as escadas. A nossa escada tinha um defeito: no 3º degrau ele sempre rangia. E eu pude ouvir o rangido daquele degrau, e então eu sabia que aquela coisa estava procurando por mim. Ele parou na minha porta e tentou abri-la. Foi quando eu comecei a chorar. Eu não sabia o que fazer, então eu decidi pular da janela para o telhado e gritar pelo vizinho. E eu pulei do meu telhado para cima da casinha de ferramentas, depois eu pulei para o chão, e nessa hora o vizinho já estava entrando no meu quintal, pois ele tinha me escutado. Meu vizinho era um homem mais velho e ele era caçador. Então eu sabia que ele tinha armas em casa. Quando eu o vi, eu contei o que havia acontecido e ele me levou para sua casa, trancou a porta e pegou uma arma e ligou para a polícia. A esposa dele estava tentando me acalmar e eu chorava muito. Armado, meu vizinho, que a essa altura já era meu super-herói, foi lá na minha casa. Eu e a esposa dele ouvimos quando ele gritou: "Ei você, saia do telhado!" Seguido por um único tiro. Ele voltou e trancou a porta e me disse para ficar quieto. Quando a polícia finalmente chegou, meu vizinho contou para eles que alguém havia invadido a minha casa e que ele havia dado um único tiro para assustá-lo. E viu um vulto pulando do telhado de volta para dentro da casa. A polícia veio até mim e perguntou o que tinha acontecido. Eu contei a eles a história e depois que terminaram de olhar minha casa disseram que era alguém que queria invadir e que eu fui um menino esperto por pensar tão rápido. Eu tentei dizer a eles que não era uma pessoa, mas eles descartaram isso como se eu tivesse assustado demais e imaginando coisas. Meus pais foram multados por me deixarem sozinhos. Graças a Deus, nossa documentação estava em dia, senão nós seríamos deportados. A minha mãe largou o emprego para ficar em casa até que nos mudamos para uma cidade maior. Eles nunca encontraram nenhuma evidência da criatura ou do meu gato, que nunca mais vi ele desde aquele dia. Apenas a janela quebrada e a porta do meu quarto forçadamente aberta pelo lado de fora. Eu sei que não era um homem. A maneira como a criatura me olhou simplesmente não podia ser um homem. Eu nunca vou esquecer os sons que aquilo fez. Eu ainda tenho pesadelo sobre isso até hoje. Fantasmas no corredor. Relatado por Angélica Galvão. Eu moro em uma pequena cidade onde só tem uma escola. E ela tem cerca de 150 alunos, incluindo o jardim de infância até o ensino médio. E se isso não te diz o quão pequena é minha cidade, então nenhum outro exemplo poderá te convencer. E claro, toda pequena cidade tem sua própria casa mal assombrada. E infelizmente, eu morei nela. Minha mãe sempre alegou que nossa casa era assombrada. Ela dizia ver sombras, ouvir vozes e passos no corredor. Mas eu sempre fui uma criança que nunca ligou para isso.
Eu gostava de brincar na rua e nem entendia direito o que minha mãe dizia. A casa foi herança dos meus avós. Era o único bem que tínhamos e na época meus pais nem pensavam em vendê-la. De qualquer forma, eu tinha cerca de 11 anos na época. Eu estava em casa sozinho, esperando pela minha mãe e minha irmã voltarem da missa. Meu pai tinha ficado comigo, pois eu estava com catapora, uma doença que hoje em dia a gente nem vê mais. Porém, ele tinha ido ao bar e falou que não iria demorar, que voltaria antes da minha mãe. Ainda era umas 7 ou 8 da noite, eu estava sentada no meu sofá com meu cachorro aos meus pés, provavelmente dormindo, assistindo então a novela em uma TV muito antiga. Eu comecei a sentir medo de forma inexplicável. Era como se a casa toda estivesse olhando para mim. Os pisos rangiam aleatoriamente, as paredes gemiam e havia um vento terrível lá fora. Eu estava ficando aterrorizada. Eu tentei o meu melhor para prestar atenção no que estava passando na televisão, mas tudo que eu conseguia ouvir era minha própria respiração assustada e os barulhos na casa. É sério, ela parecia estar viva. Mas de repente, de uma hora para outra, assim que os rangidos e os gemidos pararam, tudo ficou em silêncio. Mas fora do silêncio, eu podia ouvir passos pesados vindos do corredor atrás de mim. Meu cachorro, que estava dormindo, instantaneamente se levantou e começou a latir e correr pela casa. Eu sentei agarrando as minhas pernas e comecei a chorar de pavor. Foi aí que eu gritei: "Por favor, vá embora!" E os passos pararam na mesma hora. Tudo parou. O rangido, os gemidos, os passos, tudo. Desde então eu nunca mais fiquei sozinho em casa. Anos depois, a casa foi vendida. Ainda moro na mesma cidade e as pessoas que compraram a casa alegam ver e escutar coisas rotineiramente. Tanto que a casa ficou conhecida na nossa pequena cidade como a Casa Mal-Assombrada. Cuidado com postos de gasolina abandonados. Relato por Jackson Silva. Antes de eu começar a minha história, eu gostaria de dizer que eu tenho 1,91 m de altura. O que eu vou contar aconteceu durante o verão de 2015. Eu tinha recentemente conseguido uma posição em vendas de campo e eu não poderia estar mais feliz com isso. Trabalho com uma marca de café e eu seria o único representante dessa marca na minha região. Ou seja, o dinheiro era ótimo. A única coisa desconfortável é que eu precisaria viajar muito. Atendia várias cidades, a maioria delas eram locais do interior. Depois de 2 meses na nova função, eu precisei atender um cliente às pressas. Eu saí de uma cidade às 5h30 da tarde, mais ou menos. Eu pretendia chegar na outra por volta das 3 da manhã. Dormi em um hotel e atendi o meu cliente bem cedo, antes da loja dele abrir. Mas quando foi dando lá pelas 10 da noite, comecei a ficar com muito sono e errei uma entrada. Depois eu quase cochilei no volante. Então eu decidi parar, senão eu poderia sofrer um acidente. Às 11 da noite, mais ou menos, eu achei um posto de gasolina meio que abandonado e pensei: melhor aqui do que sofrer um acidente, né? Parei o carro, fechei tudo, coloquei meu celular para despertar às 3 da manhã e decidi dormir um pouco. Depois eu iria direto até meu cliente. Porém, eu fui acordado antes disso. Eu dormi, eu apaguei literalmente. Mas um tempo depois acordei com um som alto que parecia vir da cobertura ou do telhado que ficava acima das bombas de combustível. Aquilo me assustou. Parecia que tinha alguém andando lá em cima. Então eu olhei para cima tentando identificar o som, mas parou. Tudo estava em silêncio de novo. Pensando que provavelmente eu estava sonhando, eu cochilei novamente. Mas o barulho se repetiu e dessa vez me assustou de verdade. Então eu liguei o carro e fui para a estrada para poder ver melhor o telhado e ver se realmente tinha alguma coisa ali. Quando os meus olhos se ajustaram, eu vi uma figura enorme, semelhante a um homem, agachado no telhado. Eu abaixei o vidro e gritei: "Ei, o que você está fazendo aí em cima? Você quer me matar de susto, amigo?" A coisa então subitamente se levantou e era enorme. Era magra e parecia não ter roupa. Aquilo olhou para mim e soltou um grito agudo, horrendo, que eu lembro claramente até hoje. Foi aí que ele pulou do telhado para o chão como se fosse apenas um degrau de uma escada. A coisa parecia ainda mais alta no chão. Lembra que eu disse que eu tenho 1,91 m de altura? Então, baseado na minha altura, essa coisa parecia ter mais de 2,5 m. Então ela correu para o mato e sumiu.
Eu acelerei meu carro, amigo. Meu sono foi embora rapidinho. Eu não olhei as horas, não sei quanto tempo eu tinha dormido. Eu só segui viagem. Eu cheguei na cidade que precisava às 5 da manhã, ainda tremendo de pavor. O Braço, relatado por Emily Matias. Meu pai comprou um motorhome, pensando em sua aposentadoria daqui uns 5 anos. Nos feriados, a gente sempre vai acampar em locais próximos da nossa casa e nós moramos em Cabo Frio, uma cidade do estado do Rio de Janeiro. Recentemente, fomos acampar no interior do estado. O local fica próximo a uma cidadezinha bem pequena, 15 mil habitantes apenas. A área de camping é linda, mas não vou entrar em detalhes, pois quem conhece a região pode identificar o lugar e eu não quero prejudicar o turismo ali, pois muitas pessoas sobrevivem dele. Fomos eu, meus pais, minha irmã do meio e Antônio, o filho caçula que veio no susto. É mais ou menos assim, a minha mãe pensou que já estava na menopausa e acabou engravidando de surpresa. Antônio tem só 6 anos, ele é uma piada, parece até mais velho. Esperto que só, dá conta de tudo e ainda fala igual um papagaio. Nós ficamos 4 dias nesse acampamento. No terceiro dia, Antônio já tinha feito amizade com todas as famílias que estavam ali. Logo depois do almoço, ele foi brincar com as crianças e eu fiquei observando ele de longe para dar um descanso aos meus pais. Foi aí que ele veio todo empolgado me chamando. Emily, vem ver só o que eu encontrei. Quando me aproximei do lago, as crianças estavam ao redor de alguma coisa que, quando eu vi o que era, pensei que só podia ser uma brincadeira. Era um braço. Na verdade, a parte do antebraço e da mão, sabe? E ele era meio animalesco. Eu vou tentar descrever. Imagina um braço humano, porém maior, mais robusto, cobertos de pelos cinzas e unhas enormes que mais pareciam garras perfeitas, sem nenhum desgaste. Estava ali na beira do lago, como se estivesse sido trazido pela água. Eu achei que aquilo era uma brincadeira das crianças, um braço de brinquedo, só para me assustar, porque as garras eram perfeitas demais, é sério, eram muito perfeitas. Daí eu peguei aquilo com a mão e pensei em dizer: vocês não vão me assustar com isso, crianças. Mas interrompi minha frase, pois além de muito pesado para ser um brinquedo, quando eu peguei aquilo, soltou um pedaço de pele. Estava entrando em decomposição. Era orgânico e era real. Não podia ser um braço de macaco, porque macacos não possuem garras e nem braços tão grandes como aquele. E mesmo se fosse de um primata, deveria ser enorme. Eu chamei meus pais na mesma hora. Na verdade, chamei o acampamento inteiro. Os donos do camping chamaram a polícia e o IBAMA. Eles recolheram aquele braço e pediram para todos saírem do acampamento até o dia seguinte para investigar se haviam animais selvagens por perto. Um carro da polícia ficou lá meio que tomando conta de tudo. No dia seguinte nós fomos embora bem cedo, mas até hoje a gente fica se perguntando o que aquilo poderia ser. Não era humano, mas também não parecia pertencer a nenhum animal que conhecemos. Perseguição na roça, relatado por Evandro Souza. Essa é uma história sobre uma série de eventos que aconteceram ao longo de quase uma década, desde que eu era uma criança pequena até o dia de hoje. Começou depois que meu pai se mudou para a fazenda do meu avô aos arredores de Patos de Minas, em Minas Gerais. Meus avós eram casados somente no papel, pois há muitos anos meu avô morava na fazenda cuidando dos negócios de gado e plantação, e minha avó mais abaixo na estrada dentro do terreno da família. Ela morava lá com meu tio solteirão, que também trabalhava na fazenda. O vovô acabou falecendo de um ataque do coração. Então meu pai resolveu se mudar para lá e ajudar meu tio com os negócios da família. Afinal, aquilo era a herança deles e meu pai sempre sentiu falta do campo. Ele foi morar mais acima da estrada, na casa da fazenda. Mas tudo isso é no meio do nada, cercado por plantação e pasto para gado. Eu vivia a maior parte do ano com a minha mãe e padrasto na cidade. Mas parte das férias e a cada 2 fins de semana eu ia para a fazenda ficar com meu pai. A casa ficava no alto do terreno, tipo uma colina, e ao redor tinha umas casas menores, pequenas, onde os empregados moravam, e lá embaixo a casa da minha avó. Eu cresci ouvindo sobre uma lenda envolvendo uma tribo de índios que vivia naquela terra no século passado e que eles foram dizimados pelo meu tataravô quando ele chegou ali. Muito triste e cruel, eu concordo. Eu não acho isso certo se for verdade. Infelizmente, tem muito disso no nosso Brasil.
Quando eu era pequeno, lembro de ver um homem muito alto ou uma sombra de um homem no mato perto da casa. Sempre que eu olhava para ele, ele se escondia atrás de uma árvore. E isso continuou por alguns anos. À medida que eu crescia, às vezes eu ouvia sussurros quando caminhava sozinho pela fazenda, principalmente perto da região do açude, que, para quem não sabe, é um pequeno rio que a gente mesmo faz para criar peixes. Eu sempre atribuía isso à minha idade, e conforme eu continuava a envelhecer, as coisas começaram a se acalmar um pouco, mas começaram a se intensificar novamente depois de uma noite. Era um fim de semana e meu pai entrou à noite e me disse para ficar dentro de casa porque ele viu um homem alto do lado de fora. Então ele pegou sua arma e os cachorros e saiu para confrontar esse homem. Havia uma única luz de energia lá fora e quando meu pai saiu, não tinha nada. Ele chamou 2 dos empregados e eles procuraram, mas não acharam ninguém. Pouco tempo depois, meu pai estava sentado lá de fora à noite e nossos cachorros deram sinal, latindo muito. Eles olharam para a cerca de arame farpado e começaram a rosnar ferozmente. Meu pai entrou para pegar a arma e o que quer que fosse já havia ido embora quando ele voltou, pois os cachorros se acalmaram. Eu já era adolescente e estava na fazenda mais uma vez. Era bem cedinho e meu pai saiu para o curral. Eu fiquei deitado no sofá da sala, olhando para o terreiro através da porta aberta. Foi quando eu vi um índio do lado de fora, atrás da cerca do arame. Ele olhava para mim fixamente e num piscar de olhos ele sumiu. Eu corri para encontrar meu pai e quando estava indo para lá eu ouvi um grito aterrorizante vindo do açude. Eu tremi de medo, aquele som parecia entrar dentro da alma da gente. Eu encontrei com meu pai no meio do caminho, mas ele não tinha ouvido nada. E assim os anos passaram. Até que teve o pior de todos os dias. Eu estava com meu pai na caminhonete indo levar umas coisas para minha avó. Era de noite e no meio da estrada nós vimos o índio, alto, parado e muito visível. Meu pai acelerou e passou com tudo e para minha surpresa, nós passamos por ele, não atropelamos nada e nem ninguém. E aí eu perguntei, o que foi isso, pai? Tinha um cara ali, eu vi. Meu pai disse, ele sempre aparece, Evandro. No início eu achava que era a história dos empregados, mas já faz algum tempo que eu percebi que é real. A gente aprendeu a conviver. Ele deve estar querendo suas terras de volta. Eu fui mudo até a casa da minha avó. Eu dormi por lá e no dia seguinte pedi para ir embora. Vou à fazenda esporadicamente hoje em dia. E todas as vezes que vou, eu vejo ou escuto alguma coisa que não deveria estar ali. Pensando bem, acho que nós é que não deveríamos estar ali. Muitas vezes esportistas e aventureiros enfrentam o inesperado em meio à natureza. Porém, existem algumas situações que saem fora do crivo que a nossa mente racional consegue explicar. Hoje, nós vamos escalar as alturas do horror e mostrar que o mundo que vivemos esconde mais mistério do que somos capazes de imaginar. Se você acha que montanhas são apenas enormes pilhas de rochas cobertas por vegetação, pense novamente. Entre picos elevados e vales profundos escondem-se segredos tão sombrios que fariam até o mais experiente alpinista cair de joelhos de puro medo. A criatura no pico da bandeira, relatado por Rafael. Olá, meu nome é Rafael e gostaria de compartilhar uma experiência assustadora que tive quando era adolescente. Naquela época, eu morava em Vitória, lá no Espírito Santo, e adorava acampar. Costumava sair com meus amigos para explorar a natureza e desfrutar do ar livre. Sempre tivemos aventuras incríveis, mas uma delas, em particular, marcou minha vida para sempre. Eu tinha 16 anos na época e, como era verão, decidimos acampar no Pico da Bandeira, a terceira montanha mais alta do Brasil. A ideia era subir a montanha e acampar perto do topo para apreciar o nascer do sol de uma vista privilegiada. Eu estava com mais 3 amigos, o Lucas, o Guilherme e a Carla, que era a namorada do Guilherme. Planejamos a viagem com antecedência, revisamos nossos equipamentos, verificamos a previsão do tempo e fizemos todos os preparativos necessários. No dia marcado, partimos cedo em direção ao Parque Nacional do Caparaó, onde fica o Pico da Bandeira. Durante a viagem, todos estavam animados, contando histórias engraçadas e ansiosos pelo que estava por vir. Chegamos ao parque e depois de passar pelo controle de entrada, começamos a nossa subida.
O trajeto foi árduo, mas a beleza do lugar, cara, compensou demais o esforço. Chegamos ao local onde montaríamos nosso acampamento um pouco antes do pôr do sol e rapidamente começamos a preparar nossa área de acampamento. Depois de montar as barracas e preparar nossa janta, sentamos em volta da fogueira para conversar e apreciar o céu estrelado. Eu me lembro de estar impressionado com a quantidade de estrelas que a gente conseguia ver dali. Enquanto conversávamos, por volta da meia-noite, ouvimos um ruído estranho vindo da pequena floresta próxima, se é que pode chamar de floresta. Parecia o som de galhos se quebrando, mas era irregular e mais alto do que o normal. Todos ficamos em silêncio tentando identificar o que poderia ser. Foi então que nós vimos algo se movendo entre as árvores baixas, a cerca de 50 metros de onde estávamos. A princípio, nós pensamos que poderia ser algum animal, mas a figura era grande demais para ser um animal comum. O escuro da noite tornava difícil distinguir detalhes, mas parecia uma forma humanoide, mais alta e mais magra do que uma pessoa normal. Sentimos medo, é claro. Nós olhamos um para o outro e depois voltamos o nosso olhar para aquela figura novamente. Carla, com a voz trêmula, perguntou o que deveríamos então fazer, e nós decidimos apagar a fogueira para não atrair a atenção do que quer que fosse. Apagamos com o pé mesmo. Nos agachamos atrás das nossas barracas, segurando a lanterna caso fosse preciso ligá-las, tentando fazer o mínimo de barulho possível, enquanto a gente observava a figura que parecia nos observar de volta. Ficamos ali por alguns minutos que pareciam uma eternidade, meu chapa. A figura então se moveu lentamente em direção a uma área negativa, aonde era uma inclinação e a gente já não conseguia ver, e desapareceu das nossas vistas. Nós não sabíamos o que era aquilo, mas nós estávamos assustados demais para continuar acampados ali. Rapidamente a gente desmontou o nosso acampamento e descemos a montanha no meio da noite, o que é uma loucura total, mas a gente nem olhou para trás. Até hoje, a gente não sabe o que a gente viu naquela noite. Pode ter sido apenas um truque da nossa imaginação? Pode. Eu acho que não, porque nós quatro vimos a mesma coisa. Pode ter sido uma sombra estranha? Pode. Ou então, talvez algo inexplicável. O fato é que essa experiência me marcou profundamente. Embora ainda goste de acampar, eu nunca mais voltei no Pico da Bandeira. Eu não quero descobrir o que estava escondido nas sombras daquela noite. A criatura comeu nossa vaca. Relatado por Cláudio. Olá, eu sou o Cláudio e gostaria de compartilhar com vocês uma história da minha infância que ainda me arrepia. Na época, eu tinha 12 anos e morava em um sítio isolado nas montanhas de Minas Gerais com meu pai, seu José. Era uma vida simples, mas eu adorava. A única tristeza de fato na minha vida era que minha mãe tinha nos abandonado quando eu ainda era um bebê. Ela não suportava a vida solitária no sítio e partiu, deixando eu e o meu pai para trás. Meu pai era um homem trabalhador e amava a vida no campo. Eu cresci ajudando ele nas tarefas do sítio e aprendi a apreciar a liberdade que a vida rural nos proporciona. O nosso sítio estava cercado por montanhas cobertas de florestas densas, onde era lar de muitos animais. Nos últimos meses, tínhamos perdido 2 vacas já, que foram para o mato e se perderam por lá, e agora uma terceira estava desaparecida. Na região, havia uma história antiga sobre a filha de um sitiante que se perdeu naquelas montanhas também e nunca foi encontrada. Esse conto sempre me deixou inquieto. Naquela tarde, nós resolvemos procurar a terceira vaca desaparecida. Era cerca de 4 da tarde quando nós pegamos nossas lanternas e partimos para as montanhas. Nós caminhamos por horas, chamamos a vaca e procuramos qualquer sinal da sua pastagem. O sol já estava se pondo e a luz do entardecer naquele lugar dava um tom triste, acho que é melancólico que fala, para a paisagem. Foi então que nós avistamos uns urubus circulando o céu mais lá na frente. Então a gente seguiu na direção deles e encontramos a nossa vaca em uma clareira. Ela estava no chão, com a barriga parcialmente devorada. Eu fiquei enojado com a visão. Eu pensei que uma onça parda poderia ter atacado ela. Só que antes que nós pudéssemos nos aproximar mais para entender o que estava acontecendo, a gente ouviu um ruído vindo lá da floresta. E nós olhamos em volta e de repente, meu amigo, uma figura escura e alta surgiu nas árvores, a poucos metros de nós.
A escuridão já tinha tomado conta da floresta nessa hora, mas nós podíamos ver que a criatura tinha uma aparência esquelética e ela se movia de maneira estranha, como se ela flutuasse um pouco acima do chão. As mãos eram longas e eram desproporcionais com o corpo. Não conseguimos ver detalhes do rosto, mas eu senti que ela estava nos observando intensamente. O meu pai me agarrou pelo braço e a gente se escondeu atrás de um tronco caído. A criatura continuou nos observando por um instante e desapareceu para dentro da mata, flutuando da mesma maneira que ela tinha chegado. Apavorados, a gente correu de volta para o sítio. O meu pai, ofegante, me disse para não contar a ninguém sobre o que a gente tinha visto, ou todo mundo ia falar que a gente estava doido. Ele poderia perder os clientes que compravam o gado e tal, e tinha toda uma questão comercial envolvida. Eu não sei quem ou o que era aquela criatura, mas nunca mais voltamos àquela parte da montanha. Hoje, depois de tantos anos, eu ainda me pergunto quem ou o que era aquela criatura. Às vezes eu penso que poderia ser o espírito da menina perdida vagando pelas montanhas. Outras vezes eu penso que poderia ser algum ser desconhecido que habita as profundezas das florestas. A lembrança daquela noite ainda me dá arrepio, eu tenho pesadelo às vezes. Eu sinto falta do meu pai, ele já faleceu e ele era o único com quem eu conversava essa história. O que nós vivemos juntos naquela noite na montanha vai permanecer comigo para sempre. Uma memória marcante do meu tempo com ele. Lobisomem na Serra da Mantiqueira, relatado por Mariana. Meu nome é Mariana, sou de Teresópolis, uma pequena cidade na região serrana do Rio de Janeiro. Na faculdade, eu e minhas amigas, Amanda e Carolina, éramos inseparáveis. Nós estudávamos geologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro e compartilhávamos um amor pelas montanhas e rochas que eu nunca tive com outras pessoas. Em nosso segundo ano, tivemos a oportunidade de participar de uma excursão na Serra da Mantiqueira para um projeto científico. Seria uma viagem de quase uma semana para coletar amostras de rochas e analisar a geologia da região. Estávamos animadas com a aventura e ansiosas para colocar em prática o que a gente só via na sala de aula. Nossa turma tinha 15 alunos e 2 professores e ficaríamos em um acampamento improvisado lá naquela montanha. Tudo estava indo bem nos primeiros dias, estávamos fazendo progressos com nossos projetos e nos divertindo muito. Na terceira noite, após um dia exaustivo de trabalho, eu e minhas amigas decidimos caminhar um pouco pela floresta ao redor do acampamento só para relaxar. Escondido, é claro, porque os professores não podiam nem sonhar que nós não estávamos na barraca. Esperamos eles dormir, então a gente foi. A lua estava cheia e a noite estava clara. Nós até levamos as lanternas, mas nem precisou usá-las. Nós caminhamos por uma trilha e logo a gente se afastou do acampamento. Nós estávamos conversando e rindo quando nós 3 começamos a sentir um cheiro horroroso de murrinha de animal silvestre. Era muito fedido. Nós paramos e olhamos em volta tentando identificar de onde vinha aquele cheiro. Podia ser a carniça de algum animal. Foi então que a gente ouviu um rosnado profundo e ameaçador que fez o nosso sangue gelar nas veias. Nós saímos da trilha e nos escondemos atrás de uma pedra. O rosnado continuava e nós podíamos ouvir passos pesados se aproximando da trilha. De repente, uma figura apareceu na luz da lua e o que nós vimos nos deixou paralisadas de medo. Era uma criatura alta, coberta de pelo escuro e com olhos vermelhos brilhantes. Seu rosto parecia com o de um lobo, mas o seu corpo era robusto e musculoso igual de um humano. Era um lobisomem, eu tenho certeza que era um lobisomem. A criatura passou perto de nós e parecia estar farejando. A gente ficou imóvel, sem respirar, tentando não fazer barulho nenhum. Eu estava tremendo de medo, mas eu não conseguia me mover. O lobisomem parou por um momento e ele olhou na direção da pedra e depois ele continuou o caminho. Quando a gente teve certeza que ele já não estava mais por ali, porque a gente não ouvia os passos, a gente saiu do esconderijo e correu de volta para o acampamento. Nós contamos a nossa história aos professores, mas eles não acreditaram em nós e ainda nos deram uma bronca e uma punição por ter saído do acampamento à noite. No entanto, eles decidiram que era mais seguro a gente voltar para a cidade no dia seguinte. A gente acabou com a excursão. Eu, Amanda e Carolina nunca mais esquecemos aquela noite. Ainda hoje, quando nos encontramos, lembramos o terror que sentimos e a sensação de estarmos diante de uma lenda viva. Algo assustador habita as montanhas da Serra da Mantiqueira, algo que não deveríamos ter visto.
A mulher fantasma na plantação de café, relatado por Lucas. Oi, meu nome é Lucas e eu vou contar uma história que aconteceu comigo há cerca de 3 anos. Na época, eu tinha 22 anos e vivia de empreitada em empreitada, ajudando em fazendas e plantações nas redondezas de Varginha, aqui em Minas Gerais. Eu fui criado em uma família humilde e aprendi desde cedo a dar valor ao trabalho. A plantação que eu estava trabalhando naquela época era enorme. Ela se estendia pelas colinas e montanhas da região. As plantas de café estavam dispostas numa plantação que se chama curva de nível para evitar a erosão do solo, só que isso tornava o trabalho mais difícil. A paisagem era de tirar o fôlego. Eu estava trabalhando ali já fazia 2 semanas e ainda faltavam mais 3 para a colheita terminar. Naquele dia, a maioria dos trabalhadores haviam parado mais cedo por causa do forte calor. Mas eu precisava juntar dinheiro para pagar algumas contas atrasadas e decidi ficar até mais tarde, mesmo sob o sol escaldante. Eu coloquei meus fones de ouvido e liguei minha música, pois assim me ajudava a passar o tempo. Com o cair da tarde, o céu ficou avermelhado e uma névoa começou a se formar entre as plantações, criando um clima um tanto quanto misterioso. Eu nunca tinha visto aquilo. Continuei a colher os grãos de café, concentrado na minha música e no trabalho, quando de repente eu senti algo estranho. Parecia um sussurro do vento. Eu tirei os fones na hora e comecei a olhar ao redor, mas eu não vi ninguém. Eu até pensei que fosse algum dos colegas, porque eles costumavam pregar peças um no outro e tal. Então na hora ali eu concluí que fosse coisa da minha imaginação e continuei trabalhando. Foi então que eu percebi uma figura escura e distorcida se movendo entre as plantas, a alguns metros de distância. Eu parei e tentei focar os meus olhos, mas a figura desapareceu. Quem conhece plantação de café sabe que uma planta fica muito próxima uma da outra e só tem uma estradinha fina entre uma fileira de plantas e outra fileira, e ela estava se movendo entre essas fileiras, mas só que ela desapareceu. Eu fiquei nervoso e continuei a colher, só que agora eu já nem estava prestando atenção no que eu estava fazendo. Então eu senti um arrepio na nuca e quando eu me virei para ver, a mesma figura escura estava bem atrás de mim. A forma era de uma mulher com roupas rasgadas, cabelos longos e desgrenhados, mas o rosto, eu nunca vou esquecer aquele rosto, porque era uma mancha negra, sem olhos, nariz ou boca. Cara, eu dei um grito que eu tenho vergonha até de lembrar dele, mas eu desci correndo ali a montanha. Em vez de passar pela estrada, eu desci cortando no meio do cafezal para chegar na casa da fazenda. Quando eu olhei para trás, não tinha mais nada lá em cima. Eu cheguei ofegante e contei aos outros trabalhadores o que tinha acontecido. Eles me olharam com espanto e me contaram que há muitos anos uma mulher havia se matado ali depois de descobrir que o marido tinha traído ela com a própria mãe e que na época foi uma loucura ali na cidade porque tiveram que fechar o cafezal e era época de colheita para a polícia ir lá e tirar o corpo da mulher, e foi uma doideira. Desde então, todo ano tem trabalhador que vai dizer ter visto assombração quando desce a neblina naquele cafezal. Eu nunca soube se o que eu vi era realmente o espírito daquela mulher, mas depois daquele dia eu nunca mais fiquei sozinho em nenhuma plantação que eu trabalho depois que o sol se põe. O Curupira da Chapada dos Guimarães, relatado por Márcio. Meu nome é Márcio e eu sou um entusiasta do alpinismo, uma paixão que surgiu de um modo bem peculiar. Quando eu tinha 27 anos, eu sofri um infarto precoce que me pegou de surpresa. A experiência foi um verdadeiro choque e eu decidi dar uma reviravolta na minha vida porque eu tive uma segunda chance, Adotei hábitos mais saudáveis e foi durante a minha recuperação que eu descobri o alpinismo. A sensação de subir montanhas, enfrentar desafios e superar limites me ajudou a recuperar a minha confiança e a apreciar a beleza da vida. Por mais de uma década eu escalei montanhas em diversos lugares aqui do Brasil, mas a história que eu vou contar aconteceu no Mato Grosso. Eu tinha ouvido falar das belezas naturais da região e eu decidi explorar a Chapada dos Guimarães, conhecida por suas paisagens deslumbrantes e trilhas desafiadoras. Eu planejava passar 2 dias na região, fazendo trilhas e acampando no topo de um dos muitos morros da Chapada. Eu estava sozinho com meu equipamento e suprimentos suficientes para essa aventura. No primeiro dia, eu comecei a trilha cedo e após algumas horas de caminhada, eu cheguei a um local onde pretendia acampar. Montei minha barraca, preparei uma refeição
e aproveitei para descansar enquanto apreciava o pôr do sol. Já era noite quando eu comecei a ouvir ruídos estranhos vindo da mata. Eu pensei que fosse só animais, mas o som era diferente de tudo que eu já tinha ouvido e eu já estive em muitas matas. E independente do que fosse, a primeira coisa que você faz na mata é acender uma fogueira, porque ela afasta qualquer bicho que tiver por perto. A luz do fogo começou a iluminar a minha pequena área ao redor da barraca e a escuridão, além daquela zona, parecia estar mais intensa do que o normal. Foi então que eu vi uma silhueta se movendo nas sombras, a uma curta distância da fogueira. A princípio eu pensei que fosse um animal curioso, mas percebi que a forma era alta demais e era ereta demais para ser um animal, parecia mais um ser humano. No entanto, a aparência era incomum. A criatura tinha um corpo esguio, pele acinzentada e olhos que brilhavam como tochas. O rosto era uma mistura de traços humanos, mas tinha traço de animal, com uma boca que parecia se estender até na orelha. O cabelo tinha luz própria. Você pode não acreditar, mas parecia que estava pegando fogo, mas eu não consegui distinguir exatamente o que era. Assustado, eu peguei a minha lanterna e apontei na direção daquela criatura, que imediatamente desapareceu na escuridão. É sério, ela só sumiu. Sabe, foi no impulso, eu nem pensei muito. Mas hoje, quando eu olho para trás, eu acho que isso que eu fiz foi até um erro. Mas naquele dia não tinha mais o que fazer, eu tinha que dormir ali, não tinha como eu voltar pela trilha que eu vim na madrugada. Então eu entrei para dentro da barraca e dormi. Mais tarde, no meio da madrugada, eu acordei com passos circulando meu acampamento. Eu vi a mesma criatura novamente mexendo nas minhas coisas, só que eu fiquei em silêncio, rezando, pedindo para que aquilo fosse embora. Depois de alguns minutos, aquele bicho entrou no mato e sumiu. Quando o primeiro raio de sol apareceu, eu desmontei todo o acampamento tão rápido como eu nem sei. Só que enquanto eu descia a montanha, eu senti que eu estava sendo seguido. Eu olhava para trás o tempo todo, tentando ver se era criatura. Foi uma longa e aterrorizante caminhada de volta até a cidade. Depois de pesquisar sobre a região, eu descobri que a Chapada dos Guimarães é repleta de lendas e histórias sobre criaturas místicas e seres sobrenaturais. Eu acredito que a criatura que eu vi pode ter sido um curupira, uma entidade do folclore brasileiro que protege as florestas e os animais, sendo conhecido por confundir e assustar invasores. Talvez ele não tenha me atacado porque percebeu que eu não estava ali para prejudicar a natureza nem para caçar animal nenhum. Esse encontro me fez refletir sobre o quanto ainda há de mistério nas florestas brasileiras e que a gente precisa respeitar e preservar elas, além de ter testado meu coração, que se mostrou muito bom por sinal. Everest, a Montanha da Morte, relatado por Rogério. Meu nome é Rogério e eu sou entusiasta do montanhismo há mais de 2 décadas. Eu comecei a escalar montanhas em minha cidade natal, Curitiba, no Brasil, onde eu me apaixonei pela sensação de liberdade e aventura que o montanhismo oferece. Com o passar dos anos, a minha paixão me levou a escalar picos cada vez mais altos ao redor do mundo. No entanto, havia uma montanha que sempre me intrigava e me desafiava: o Monte Everest. O Everest é a montanha mais alta do mundo, se você não sabe. É conhecido como a Montanha da Morte devido ao elevado número de alpinistas que perderam a vida ao tentar alcançar o seu cume. Na verdade, a cada 10 alpinistas que se arriscam, um acaba falecendo. Apesar do perigo, eu decidi encarar o desafio e me testar naquele lugar. Eu treinei intensamente, me preparei mentalmente e reuni os recursos necessários para a expedição. Finalmente, em abril de 2018, cheguei ao Nepal para iniciar minha jornada até aquele cume. A equipe era formada por mim, um guia experiente e alguns sherpas, que nos ajudariam a carregar o equipamento e a montar o acampamento. A subida foi árdua e desafiadora. As temperaturas eram extremamente baixas, o ar era rarefeito e as condições instáveis da montanha tornaram a expedição uma verdadeira batalha contra os elementos da natureza. No entanto, estávamos determinados a chegar ao cume, pelo menos eu estava. No dia anterior à última subida ao cume, senti uma sensação estranha, um sentimento incomum que nunca havia sentido antes. Ao olhar em volta, eu não vi nada de anormal, era algo dentro. Mais tarde, enquanto descansava na barraca, eu ouvi um sussurro fraco, como se alguém estivesse me chamando pelo nome. Eu saí da barraca e procurei ao redor, mas eu não vi ninguém ali.
Eles falam que quando você está há muito tempo sob o efeito do ar rarefeito, você pode ter alucinações, e foi o que eu concluí naquele momento. No dia seguinte, a sensação de estar sendo observado continuava me incomodando. À medida que nos aproximávamos do cume, a sensação aumentou drasticamente. Então, a cerca de 200 metros do cume, eu vi uma figura solitária lá na minha frente. Era quase que transparente, vestia roupas de montanhismo e a figura parecia estar olhando para mim, só que dava para ver tristeza nos olhos dela. As pessoas podem falar o que quiser, que eu sou maluco, mas eu tenho certeza que aquilo era um fantasma de um alpinista e me assustou profundamente. Eu parei e tentei chamar o guia e os sherpas, mas a figura desapareceu no meio daquela nevoada. Eu contei a eles o que vi, mas ninguém mais tinha visto a mesma coisa que eu. Eu decidi continuar a subida e, com esforço, finalmente eu cheguei naquele cume. Lá, no topo do mundo, a visão é de tirar o fôlego. Eu acho que todo mundo deveria poder ver aquilo pelo menos uma vez na vida. No entanto, a lembrança da aparição daquela figura continuava me assombrando. Eu desci com a minha equipe e voltei para casa, graças a Deus, com uma sensação estranha de que algo inexplicável tinha acontecido na montanha. Mais tarde, eu descobri que muitos alpinistas relataram terem visto figuras semelhantes no Everest. Acredita-se que esses fantasmas sejam almas de alpinistas que morreram lá na montanha e que ainda vagam por lá buscando descanso eterno. Ainda nesse período de inquietação com tudo que tinha acontecido, eu estava abalado, para falar a verdade, com a aparição que eu testemunhei na montanha. Eu decidi pesquisar sobre alpinistas que perderam a vida no Everest, na esperança de encontrar alguma explicação para o que eu vi. Então eu comecei a pesquisar por fotos e relatos de alpinistas que pereceram no Everest. E foi durante essa busca que eu encontrei informações sobre uma tragédia que ocorreu em 2006. Um alpinista, que eu não vou citar o nome por preservar sua memória, foi deixado no Everest e perdeu a vida por congelamento. Naquele dia haviam cerca de 42 pessoas, divididas em 2 grupos com ele na montanha mais perigosa do mundo. O homem em questão estava escalando sem oxigênio e parou em uma caverna porque ele não conseguia respirar. Os 2 grupos viram ele, mas ninguém foi lá para ajudá-lo, e ele acabou sucumbindo ao frio extremo e à falta de oxigênio. Contando assim, parece até mentira, mas quem o ajudasse certamente também ia morrer com ele. O lugar é tão inóspito que muitas vezes torna impossível salvar a vida de um companheiro. Só que quando eu vi a foto daquele homem, eu senti um calafrio percorrer a minha espinha e os meus pelos do corpo se arrepiaram todos. Era ele, sem dúvida nenhuma, eu não tenho dúvida nenhuma. O fantasma que eu vi na montanha era daquele homem. O rosto dele, aqueles olhos suplicantes, era a imagem que me assombrava desde o dia que eu desci daquela montanha. A descoberta me deixou profundamente abalado. Aquela aparição não era simplesmente uma ilusão da altitude ou do cansaço. Era o espírito de um homem que ainda estava preso na encosta do Everest, buscando alguma forma de paz. Eu sempre me orgulhei do título de cético, mas essa experiência me fez repensar muitas coisas na minha vida e nas escolhas que fazemos. E me fez perceber que a montanha não é apenas uma conquista física. Subir uma montanha é uma jornada espiritual. O Everest me mostrou que a empatia e a compaixão são mais valiosas do que qualquer conquista ou glória. Era início da noite, e como toda boa noite inglesa que se preze, estava frio e nebuloso. Depois de um dia inteiro de estudos, eu me preparava para enfrentar alguns minutos sozinho, andando pelo campus da universidade até chegar ao meu dormitório. A noite estava úmida, mas não chovia, o que eu achei ótimo, pois tinha esquecido completamente de levar o guarda-chuva comigo naquela manhã antes de sair. Eu desci do prédio e me encaminhei na direção que precisava seguir, rumo à minha cama que ansiava por ver. Eu me lembro bem que a minha cabeça doía, porque ainda era muito difícil para mim assimilar todo o conteúdo e ainda por cima em outro idioma. A cada passo que eu dava, eu sentia uma perturbação estranha, um medo sem sentido, meio irracional, e foi inevitável não me lembrar das histórias que eu tinha ouvido sobre aquele lugar. Foi aí que pensei pela primeira vez, talvez eu não esteja sozinho. Eu cheguei ao dormitório ofegante e consegui dormir rapidamente naquela noite, mas nos dias seguintes eu iria passar por uma experiência que mudou a lógica que eu tinha traçado a vida toda sobre a espiritualidade e me fez ter certeza que naquela noite
enquanto eu caminhava pelo campus, alguma coisa me observava. A Maldição do Campus, relatado por Charles. Olá a todos, meu nome é Charles, eu tenho 54 anos e moro na cidade de Campinas, no estado de São Paulo. Por muitos anos eu fui professor universitário e também dei aulas em muitas faculdades da minha região. Mas infelizmente a diabetes me deixou cego muito cedo e eu me aposentei bem novo, aos 40 anos. Desde então eu leciono em alguns cursos. Hoje, temos muitos recursos de áudio e transcrições que auxiliam pessoas na minha condição a serem independentes e a trabalhar. Mas há 14 anos atrás era mais complicado. Por isso eu acabei me aposentando. No início foi difícil, mas depois eu passei a enxergar de uma outra forma. Agora, permitam-me que eu os leve em uma viagem ao passado, a uma época que, mesmo que eu tentasse, eu jamais poderia esquecer. No auge dos meus 20 e poucos anos, eu fui para a Inglaterra cursar meu mestrado em antropologia, uma paixão que eu carrego até hoje. Como um jovem brasileiro de origem humilde, eu consegui uma bolsa de estudos, o que foi uma grande conquista. Graças a isso, eu fiquei hospedado no alojamento da universidade, um edifício antigo com uma história rica e, como vim a descobrir, alguns segredos sombrios. Na época eu era ateu. Não acreditava em absolutamente nada, totalmente racional, e tudo aquilo que eu não pudesse comprovar com métodos científicos, eu simplesmente descartava e dava como sendo uma inverdade. Olhando para trás, eu percebo que isso que eu estou prestes a contar não aconteceu comigo por pura coincidência, mas sim para que eu aprendesse que há mais mistérios entre o céu e a terra do que a vã filosofia dos homens pode imaginar. Pelo menos foi o que escreveu William Shakespeare. Eu falava um pouco de inglês, mas não era fluente. Aquela era a minha primeira viagem internacional e eu estava um pouco inseguro. Quando cheguei na Inglaterra, mesmo totalmente incrédulo de qualquer poder oculto ou algo semelhante, eu me recordo de sentir que a atmosfera do lugar era diferente. Não é densa ou negativa, apenas diferente. Eu me lembrei de um amigo que disse: Charles, quando você atravessar a fronteira para outros países, você verá tudo de uma forma diferente. O cheiro é diferente, as cores e os sabores. Eu me agarrei a essa lembrança e racionalizei que aquela sensação era somente isso, um novo lugar com novas coisas a se conhecer. A universidade que eu passaria 14 meses era em Londres, um pouco afastada do grande centro londrino, mas com a arquitetura ainda mais bela. Me senti imerso em um filme antigo. Eu mal podia esperar para começar meus estudos antropológicos e melhorar o meu inglês com essa experiência. O que eu não imaginava é que essa longa viagem mudaria para sempre todo o meu estilo de vida. Eu fui apresentado para o coordenador do mestrado logo de cara. Foi ele que gentilmente me apresentou todo o campus, que demorou um dia inteiro, pois o lugar era realmente grande. Semelhante ao que temos nas principais universidades do Brasil em questão de tamanho. No final do dia, ele passou meus horários de aula, um pequeno mapa da universidade com todos os locais nomeados e disse que me aguardaria no dia seguinte na reunião de novos alunos. Segui para o meu dormitório, que tinha conhecido muito rapidamente aquela manhã. Eu estava exausto. Meu corpo ainda sentia a diferença de horários e o meu cérebro não tinha se acostumado com o idioma de forma nivelar, a ponto que eu traduzia tudo em minha mente antes de falar. Depois que você fica fluente em um idioma, isso não ocorre mais. Porém, naquele momento era tudo novo para mim. Naquela noite, eu dormi tão profundo que eu acabei perdendo a hora no dia seguinte. Passei o primeiro mês ali fazendo amizades e me ambientando no lugar. O idioma ainda era uma barreira a ser vencida. Mesmo após 30 dias, a minha cabeça ainda doía. A universidade estava mergulhada em tradição e, é claro, com tradições vêm histórias. Logo, eu ouvi rumores de colegas e funcionários sobre 2 casos de assombração no prédio do meu alojamento e no campus. Naquela época, tínhamos um acompanhamento psicológico de 3 meses para alunos estrangeiros que estavam se adaptando a outro país. Não sei se ainda é assim. Eu tinha recebido um feedback em minha terapia semanal que tudo que eu não conseguia explicar eu descartava. E fui desafiado pelo psicólogo a tentar não descartar as coisas, simplesmente aceitá-las. Sendo um jovem curioso, ávido e muito orgulhoso, aquelas histórias de terror que eu ouvi me intrigaram. Eu era totalmente cético
e queria muito provar que tudo teria uma explicação. Assim, provaria também para o psicólogo que ele estava errado, que eu não descartava tudo o que não compreendia, somente algumas coisas. Ah, como eu era tolo. Uma das histórias que tinha ouvido falar era que um aluno estrangeiro asiático ficou sozinho no campus durante a semana de Natal e Ano Novo. Ele não comemorava essas coisas e pensou que o calendário universitário não iria sofrer alterações nessa época do ano. Ao se ver sozinho no campus, o jovem rapaz que sofria de problemas psicológicos teria se jogado do 4º andar do prédio, que por acaso era o prédio do meu dormitório. Mas a queda não tirou sua vida, ele ficou agonizando por horas e o seu corpo foi encontrado dias depois. O sangue ao redor já estava seco e médicos disseram que pelas marcas no local ele perdeu sangue lentamente e teve um final muito difícil. Então a lenda era que na semana entre Natal e Ano Novo era possível ouvir os gritos dele pedindo ajuda e que algumas pessoas, vigias noturnos, contavam que tinham visto o garoto correndo pelo campus todo machucado, implorando para não ficar sozinho. Desde então, a universidade montou um apoio psicológico a estudantes estrangeiros. A segunda história que eu ouvi era que a Inglaterra, por ser um país de forte influência mística, tem muitos alunos e professores que usam a quietude da noite nos bosques do campus para fazer rituais mágicos. E que em uma dessas, um aluno que não sabia direito o que estava fazendo abriu um portal liberando uma entidade trevosa que vagava pelo campus induzindo pessoas a praticarem atos ilícitos que não citarei nesse relato. Achei estranho como as pessoas ali realmente acreditavam naquilo. Foi isso que me intrigou. A crença tão notória no sobrenatural, sendo que, para mim, que vim de um lar católico, nada parecia fazer sentido, nem mesmo um Deus, quanto mais espíritos. Mas as coisas começaram a mudar rapidamente. Como disse no início, a primeira vez que pensei que talvez eu não estivesse sozinho foi em uma caminhada noturna pelo campus de volta ao meu dormitório. Eu não sei se passou muitos dias desse episódio, e em uma noite após voltar de uma longa sessão de estudos na biblioteca, eu percebi que estava sozinho no corredor do alojamento. Era comum meus colegas de quarto saírem para festas e eventos sociais, então não me estranhou a quietude. Eu não podia curtir muito, pois estava focado em meus estudos. Meu tempo ali seria apenas de 14 meses, os quais os primeiros 60 dias já tinham se passado. Eu não tinha tempo para festas, eu precisava estudar. Acendi uma pequena lâmpada de mesa e comecei a ler algumas anotações, tentando revisar e começar a escrever minha monografia do mestrado. Eu estava totalmente imerso naquilo. Foi quando um vento frio e súbito invadiu o quarto. As janelas estavam fechadas, o que tornou o evento ainda mais estranho. Lembrei das histórias, da sensação de não estar sozinho há poucos dias atrás e das sessões de terapia que me diziam que eu iria descartar toda possibilidade que julgasse racional. O silêncio foi interrompido por passos pesados e lentos no corredor. A princípio, eu pensei que algum colega estivesse retornando de uma noitada, mas a cadência e o peso dos passos eram diferentes, incomuns. Quando os passos cessaram diante da minha porta, eu ouvi um sussurro em um tom gélido. Charles. Aquela voz não era de nenhum colega que eu conhecia, e a maneira como pronunciava o meu nome era como se estivesse tentando me atrair para algo. A voz ecoou pelo cômodo, e o que eu pensei foi: o que foi isso? O medo me abateu rapidamente. Eu mal conseguia respirar. A maçaneta da porta começou a se mexer lentamente, como se alguém ou algo estivesse tentando entrar. Eu reuni coragem e gritei: "Quem está aí?" O silêncio era ensurdecedor. A maçaneta parou de se mexer e eu não conseguia racionalizar nada na minha mente. Passados alguns longos e agoniantes segundos, eu ouvi o eco distante da mesma voz sussurrando meu nome no final do corredor. Charles. Pensei, impossível isso ser um fantasma, porque isso não existe. Impossível a minha mente ter criado a situação, pois eu estava imerso
em meus estudos, concentrado em outros pensamentos. Isso deve ser alguma brincadeira de algum aluno veterano e eu vou provar. Quando me levantei da cadeira, as minhas pernas tremiam. Eu estava com muito medo, mas eu não poderia simplesmente descartar essa oportunidade de provar, em meu tom orgulhoso, que eu estava certo. Abri a porta de forma rápida. Se fosse para alguém me assustar, que a brincadeira acabasse logo. Mas não havia ninguém. Fechei a porta, trancando-a logo em seguida. Tranquei a porta do banheiro do meu lado do quarto, pois os banheiros ficavam entre 2 ou 3 dormitórios. Eles eram compartilhados, e eu tentei me distrair em meus estudos novamente. A verdade é que eu só conseguia pensar na voz chamando meu nome. Umas 2 horas depois, eu comecei a escutar os garotos chegando em seus dormitórios, e isso me deixou mais tranquilo. No dia seguinte, eu conversei com um dos funcionários da limpeza, um dos mais antigos da universidade. Ele estava limpando o corredor do prédio em que era o meu dormitório, e ele disse: "Você ainda não ouviu nada diferente aqui não, Charles? Todo novato passa por alguma coisa aqui." Quando eu perguntei que tipo de coisa, o semblante dele mudou. "Coisa sobrenatural, meu jovem. Esse campus parece ser amaldiçoado." Ele, com um olhar sombrio, me contou que algumas pessoas relataram terem tido experiências semelhantes à minha, mesmo sem eu ter contado o que tinha acontecido na noite anterior. Naquele momento, eu tive certeza que tudo era uma grande pegadinha para me assustar. Mas não era. As noites que se sucederam foram terríveis. Eu tive muitos pesadelos e todos eles muito semelhantes. Eu sempre estava em algum local do campus e alguma coisa me perseguia, com aquela voz chamando pelo meu nome. O pesadelo mais assustador foi o que eu me via correndo pelos bosques, fugindo de algo que eu não sabia o que era. A voz chamava o meu nome e eu caía dentro de um buraco. O meu corpo se paralisava e eu não conseguia me mover para sair de lá. A voz então se aproximava falando meu nome, até que uma sombra ficou em cima do buraco e disse: "Charles, você precisa me ver." Eu acordei todo suado e tão atordoado que acabei comentando sobre o sonho em minha terapia, que estava quase chegando ao fim dos 3 primeiros meses. Eu não aguentava mais aquele psicólogo apontando os meus defeitos que eu julgava não possuir e contava os dias para aquilo ali terminar. Ele, por sua vez, muito profissional por sinal, me disse que os sonhos sempre nos enviam mensagens de nossos sentimentos, e como eu era um homem muito racional, talvez o buraco em que eu me vi preso e paralisado pudesse ser a prisão que a minha razão me jogou, a ponto que eu não conseguia ver outras possibilidades, e a sombra que chamava meu nome, o meu lado sentimental dizendo que eu precisava olhar mais para ele. Quando eu ouvi isso, o que eu pensei foi: balela, para que eu fui contar isso para ele? Naquele dia, a sessão com o psicólogo terminou tarde. Eu fui caminhando para o meu dormitório como sempre. A chuva começou a cair e, por sorte, dessa vez eu estava com o meu guarda-chuva. Enquanto andava pelo campus vazio, era possível ouvir meus passos nas poças de água que se formavam em todo o trajeto, quando de repente eu escutei um sussurro bem no meu ouvido dizendo: "Charles." Eu olhei de imediato para trás porque eu pensei que era alguma pessoa, e foi tão de perto que parecia que alguém estava do meu lado. Olhei ao redor e não havia ninguém. Andei mais alguns metros e novamente escutei alguém me chamar. Dessa vez eu corri rápido para o meu dormitório, o mais rápido que eu pude. Eu fiquei assustado e pensando que a minha mente estava criando tudo aquilo. Um país diferente, com uma cultura diferente, muitas horas de estudo e a saudade de casa poderia estar afetando a minha mente de alguma forma. E foi o que eu pensei. Quando cheguei em meu quarto, troquei aquela roupa molhada e me deitei. Adormeci rapidamente e acordei no meio da madrugada, paralisado na minha cama. Eu não conseguia me mexer, apenas os meus olhos que se abriram. Aquilo nunca tinha acontecido antes comigo. Foi quando me dei conta de que eu não estava sozinho. Tinha um garoto, um menino de uns 12 anos em pé na minha frente. Ele era muito parecido comigo quando eu era criança. Ele me olhou e sorriu e depois ele disse: "Charles, você precisa ver além da razão. Existem tantas outras possibilidades."
conte sobre isso ao seu psicólogo e fale que você está disposto a conhecer outras coisas. Em seguida, eu senti muito sono e eu adormeci. Na manhã seguinte, eu acordei me lembrando de tudo claramente. Aquilo foi a mais forte sensação de medo que eu já vivi em toda a minha vida. Nem quando eu estava perdendo a minha visão, eu senti tanto medo quanto aquela noite. Eu não sei se estava disposto a conhecer outras coisas, mas a necessidade de urgência em contar para alguém gritava dentro de mim. A minha manhã estava livre e eu fui direto à sala do psicólogo. Eu precisei esperar por ele quase 2 horas, pois ainda era muito cedo quando cheguei. Enquanto esperava, pensei em muitas possibilidades. Será que os veteranos me drogaram e plantaram aquele menino lá no meu quarto? E por isso eu não conseguia me mexer? Será que eu tô ficando maluco ou tendo algum distúrbio? Será que o psicólogo me hipnotizou e conduziu toda essa situação? Eu estava nervoso e minhas mãos suavam mesmo em uma manhã tão fria. Quando vi pela janela o carro do psicólogo parando no estacionamento, eu desci correndo e contei tudo para ele ali mesmo, com todas as minhas dúvidas e até mesmo uma certa revolta de talvez eu estar errado em minhas convicções. Ele gentilmente me convidou para um evento 2 dias depois, de um grupo de estudos o qual ele fazia parte. Bem, eu fui, e minha vida mudou completamente. De um ateu orgulhoso eu virei um místico convicto, que agora, mesmo sem a visão física, consegue enxergar inúmeras possibilidades transcendentes que coexistem e permeiam o nosso plano, e muitos outros. 1 mês depois daquele primeiro encontro no grupo de estudos, eu fui iniciado em uma ordem mística inglesa, a qual frequentei o tempo que estive lá e faço parte até hoje. Eu descobri muitas coisas, e entre elas que realmente aquele campus era amaldiçoado de alguma forma, pois ali muitos espíritos vagavam sem rumo. Eu os vi muitas vezes e ajudei a todos que pude a encontrar um caminho para a luz. Quando eu retornei para o Brasil, eu continuei recebendo material de estudos por cartas e fax na época, depois por e-mail e hoje por uma plataforma online. Sempre que posso eu viajo para lá e encontro os meus irmãos de fé. A voz que me chamava, que falava o meu nome, o sonho e o garoto que via em meu quarto eram diferentes manifestações de partes da minha consciência cósmica, me chamando a conhecer o que há além da razão humana. O sobrenatural é verídico e experimental, mas ele não existe para nos amedrontar, e sim para nos libertar da grande matrix que nos impede de enxergar o mundo como ele realmente é. Quer enviar o seu relato? Nos envie uma DM no Instagram, @oordinário.selvagem. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Comente o que achou e, por favor, deixe seu like e faça sua inscrição. Até a próxima.